Bom dia, bom dia, bom dia a todos, onde vocês estiverem, o que vocês estiverem fazendo. Desejo do nosso coração, em primeiro lugar, é que você seja poderosamente abençoado, cuidado por Deus, que o seu coração ele se torne um coração quebrantado, um coração simples, um coração onde o Senhor seja atraído, não é? Não é, não é assim a gente que tem que ser atraído por Deus. É o coração que você tem que atrair Deus, como nós já vimos na palavra de Deus, quando diz que o povo clamou e ele se inclinou. Que isso daí é algo que eu fico espantado. Como que clamor foi esse ao ponto em que o povo se quebrantou e Deus se inclinou para ouvir a oração de cada um deles. Eu quero falar um pouco só com vocês hoje, porque nós estamos num momento muito importante, num momento muito bom, num momento prazeroso de muito trabalho, né? Os resultados, é claro que a gente não se conforma, a gente não pode se conformar, como Paulo fala, não vos conformeis, claro que ele fala em outro contexto, mas nós não podemos nos conformar, certo? Não podemos entrar numa forma e ficar ali e não expandir. E nós temos o DNA dos donos da empresa, e o DNA é de expansão, é de crescimento, é de ver a alegria de uma família autossustentada, né? Cada um dentro da sua função, dentro do seu setor, dentro do seu potencial, expandindo e crescendo, e ali trazendo um sustento prazeroso para a sua casa. Não é? Nós temos uma participação na vida do indivíduo, na vida do coletivo, daqueles que estão ali dentro da empresa, como nós temos uma participação dentro do nosso país, como uma empresa. E a ideia é realmente alcançar maiores, lugares mais altos, né? É alcançar melhores condições, é favorecer aqueles que têm lealdade, aqueles que são verdadeiros, aqueles que se profissionalizam, se qualificam. E nós estamos trabalhando arduamente para que isso aconteça com cada um de nós. Primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje, já sendo um pouco mais específico, é que tudo que eu faço nessa empresa eu faço por amor, por paixão, por prazer. Quando eu digo isso, eu não estou falando daquilo que eu quero causar no coração do Ricardo e da Mary, né? Não, o que eu quero dizer para você é assim: faça por amor, faça porque você tem paixão por aquilo que você faz. Se encontre dentro da empresa naquilo que você entende que te coloca no favor, te coloca numa posição onde você produz melhor, porque é muito complicado pensar em alguém trabalhando somente porque precisa de dinheiro. E esse não é um ideal, não é o desejo, não é aquilo que a gente compreende como cristãos. Nós queremos que cada um que esteja entre nós, evidentemente que quando as pessoas chegam para trabalhar, elas estão precisando ganhar dinheiro, elas estão precisando pagar suas contas, sustentar suas famílias. Mas nós queremos é que vocês se descubram dentro da empresa e se tornem pessoas que têm prazer naquilo que faz. Na vida você não vai fazer só o que você ama, só o que você gosta, só o que te dá prazer. Você vai fazer também coisas desagradáveis, não desagradável no sentido de errado, mas desagradável no sentido de que aquilo não te dá prazer de fazer. E aí eu quero começar falando isso. Eu tenho um prazer, eu estou na empresa, daqui a pouco completa 3 anos que eu estou na empresa. E eu não me recordo de um dia que eu tenha acordado não querendo ir trabalhar, ou acordar pensando assim: eu não gosto do meu trabalho. Construa dentro de você, de dentro para fora, essa alegria, esse prazer, essa satisfação. Por que eu estou te falando isso? Primeiro, porque fica mais leve para você. E uma coisa, Deus observa o seu coração e a sua alegria alegra a Deus. Então nós queremos que você se sinta feliz, alegre com aquilo que tem sido proposto pela empresa para você. A segunda coisa que eu quero falar para você é que nós precisamos nos profissionalizar. Logo no começo, quando eu cheguei na empresa, o Ricardo falou muito isso para mim. Nós precisamos ser profissionais. Eu ouvi essa frase muitas vezes. E eu gosto disso, eu gosto de olhar para a minha história e perceber o meu desenvolvimento, como que eu cheguei no ponto que eu estou. E aí é claro, peraí, tem alguém me ligando. E aí é claro que, de novo, e aí é claro que assim, eu fui percebendo o meu desenvolvimento,
Foi no decorrer, porque algumas oportunidades eu peguei a oportunidade, era o momento, eu não foi uma coisa projetada. Mas é muito bom quando você percebe que você se projeta. Então, o que eu quero que você compreenda? Aí é importante você entender isso, porque não é só você ouvir o que eu estou falando agora, mas é ouvir o que eu estou falando agora já projetando o futuro. Então, a nossa empresa ela está aqui, ó. Nós chegamos aqui. E aí, houve um boom em 2020. Aí nós fomos aqui. Né? Vamos botar aqui também na minha cabeça. Aí nós fomos aqui. Chegamos aqui. Aí o que acontece? Essa equipe aqui, ela foi esticada. Foi tirar dela o melhor potencial. E aí pá, subiu. Vamos aqui até o tamanho da minha boca, aqui até na boca. Aí o que aconteceu? O crescimento foi muito forte. Não foi um crescimento proposto só pela nossa competência. Foi pelo momento em função da pandemia. Se essa equipe aqui não se qualifica, não se estica, ela não vem para cá. Ela vai ficar aqui. E sabe o que acontece? Vai obrigar o crescimento a retornar para o potencial da equipe. O potencial da equipe é aqui. E aí o que vai fazer? Nós vamos crescer, não se reorganiza, não se qualifica, não se condiciona profissionalmente e aí a gente não eleva. Ela tem que crescer e nós crescermos, certo? Porque se ela cresce e a gente não cresce, ela vai voltar para o ponto do potencial, do nível da equipe. Nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é qualificar quem está dentro. Então nós estamos aqui, qualifica quem está dentro e leva para o nível que quer ser alcançado. Esse é o ponto. O outro ponto, mantém a equipe que está aqui, porque ela não se qualifica, ela não se condiciona, e aí se contrata profissionais já do nível que a gente quer alcançar. Não do nível, mas você tem que contratar profissionais que estejam acima, porque você vai trazer eles para cá, que é o nível que já está, e você vai fazer com que eles elevem o nível da empresa. Aqueles que estão no nível aqui e o nível da empresa está aqui. Como que a gente qualifica? Primeiro, você se qualifica por uma autoconsciência, por uma autodisposição. Auto quer dizer auto com U, está voltando para você mesmo. Então você se qualifica, você se posiciona, você vai buscar a sua qualificação. Entendeu? Porque quando você vê não como um emprego, mas como um projeto de vida, com possibilidade de você ter muitos anos dentro da empresa, você se posiciona. E aí o que vai acontecer? Você vai se qualificar. Outra forma de se qualificar, que aí também é necessário, é o RH estar em condições de treinar, de preparar, de motivar, de ter toda uma estrutura que cerca todos os setores da empresa e cada indivíduo para elevar o nível. E isso é fantástico. Nós estamos nessa fase de qualificar o nosso RH, de condicionar, na verdade, o nosso RH para elevar os níveis de todos os setores da nossa empresa. Todos os setores, seja fábrica setorizada, sejam lojas setorizadas. E aí eu quero que você compreenda o seguinte, aonde é que você está dentro desse contexto? Você é aquele que está aqui e vai ficar aqui, vai puxar a empresa para baixo, você é aquele que vai se qualificar e vai vir para cá, ou você já está se qualificando, se preparando para ser aquele que vai elevar e vai puxar a empresa para cima? Pense nisso, é extremamente importante. Então, primeira coisa, tenha paixão, tenha amor por aquilo que você faça, isso vai tornar sua vida mais leve. Quando você chegar em casa, você vai perceber que isso também contagia o ambiente da sua casa. E a segunda coisa, se profissionalize, seja um profissional. Um ponto importante sobre ser profissional, não misture o pessoal com o profissional. É claro que a grande maioria das pessoas não conseguem separar isso. E não é fácil, né? Já houveram situações que o Ricardo, eu me senti contrariado pelo Ricardo. Aquilo me aborreceu, porque é natural aborrecer, porque eu fui contrariado. Mas eu tive que sentar com o André e falar para o André, André, senta aqui, vamos ter uma conversa. Você é um profissional. E aí, por mais que às vezes aquele aborrecimento durasse 1 dia, 2 dias, 3 dias, que eu sempre coloco para mim o seguinte, até 3 dias eu até dou conta, passou de 3 dias eu acho que é aborrecimento demais. E aí o que eu faço? Eu sento com o André e falo para o André, pode parar, aí já é mimimi demais, entendeu? Ou senta lá com o Ricardo e resolve e conversa, estou dando como exemplo minha relação com o Ricardo, tá gente? Mas seja com quem for, seja com alguém que está acima de você no sentido hierárquico, ou seja com alguém que está debaixo da sua liderança. Tá certo? Então, você precisa sentar com você mesmo e falar para você mesmo.
Não é por esse caminho. Resolva, não misture o pessoal, não seja guiado pelas emoções, no sentido de pontuar a sua função. Porque se você misturar, você pode trazer prejuízo pessoal e prejuízo para a empresa, e nós não queremos isso. Tá certo? Uma questão assim muito importante é que... Só um momento. Voltei. Tive que dar um pause aqui rapidinho. Então vamos lá, um ponto muito importante que vocês já me ouviram falar muito aqui na empresa: procedimentos protegem. Procedimentos protegem. Isso é importante. Quando você cria procedimentos, toda empresa ela tem política, ela tem valores, ela tem missão. Quando você estabelece princípios, valores, missão, né? Tem empresa que tem a plaquinha lá na entrada lá, né? Missão, visão, valores. Quando você compreende o que é isso, você não vai desviar o foco. Então, procedimentos protegem para todos vocês. Por quê? Por exemplo, o Lucas Davidson, ele estava na venda interna, ele passou para a venda externa. Ele vai ter que compreender agora quais são os procedimentos da venda externa. Se ele andar dentro dos procedimentos, ele vai aprender mais rápido, porque já existem procedimentos já estabelecidos, e ele vai ser protegido, porque ele seguiu o procedimento. É claro que procedimento, quando a gente fala quando você vai estudar sobre procedimento, é chamado de padrão de comportamento. Padrão de procedimentos é a palavra que eles mais usam. Então, quando você estuda padrão de procedimento, padrão parece uma coisa enrijecida, mas não pode ser enrijecido porque procedimentos mudam. Então, vamos dizer que o Lucas Davidson, usando ele como exemplo, foi lá aprender os procedimentos, mas ele percebeu que tem alguma coisa que pode ser melhorada. Aí ele vai chegar e vai falar. Porque procedimento, você descobre como melhorar, é nas experiências que você entende como que pode mudar. Porém, você não pode estabelecer procedimentos novos, dependendo do procedimento, sem falar com aqueles que estão acima na condição hierárquica. Porque às vezes você quebra um procedimento que já é uma política da empresa. E se você quebrar o procedimento, aí você se desprotege e pode desproteger a empresa. Procedimentos protegem você como profissional e protege a empresa. Consequentemente, vai proteger o cliente. Então, o que é importante você entender? Se você entende que o procedimento precisa ser mudado, você tem que apresentar a proposta. Certo? Então, aprenda os procedimentos. Procedimento protege. Existe uma linguagem que eu gosto muito, que eu não lembro do nome do autor. Ele fala, e alguns de vocês já me ouviram falar, pessoas, processos, produtos. 3 P's. Pessoas, processos, produtos. Pessoas competentes, processos constantes, né, em desenvolvimentos mais constantes, e produtos de alta qualidade. Aí eu estou estudando agora um outro autor em que ele fala diferente. Ele fala processos, pessoas, resultados, PPR. Então, processos estabelecidos, bem estabelecidos, vão gerar pessoas, equipes competentes, consequentemente vão gerar resultados consistentes. Eu gosto disso, gosto muito disso. Então eu quero deixar essa palavra para você, dizer para você que nós estamos trabalhando muito. Quem está comigo lá dentro da fábrica, eu acredito que percebe a dedicação que existe da minha parte. É claro que isso não me torna melhor do que vocês em hipótese alguma. Quando eu falar essas coisas assim, gente, a meu respeito, não é para me colocar numa posição melhor. É só para que você entenda que nós queremos te esticar, tirar todo o seu potencial, para que você se descubra como profissional e você possa crescer junto com a empresa. Nós estamos em processo constante de melhoras, de crescimento, de desenvolvimento, né? Não sente na sua cadeira ou não fique no seu setor pensando que é só isso, tá? Não é só isso não. Visualize, eu dou como exemplo, por exemplo, o Marcos no almoxarifado. Não se veja dentro daqueles metros quadrados, se veja dentro de um galpão, se veja dentro de uma estrutura gigantesca, onde você vai ter 4 empilhadeiras dentro do galpão, onde você vai ter funcionários ali como equipe. E aí compreenda, nós queremos isso para toda a empresa. Queremos estruturar o que já temos e queremos abrir novas frentes de trabalho. E nós contamos com você. Esteja atento, esteja preparado, motivado, e eu estou aqui à disposição para que a gente possa condicionar cada indivíduo para se tornar uma excelente equipe e nos tornarmos uma grande empresa, porque já acreditamos que somos. Nós somos Topsol Piscinas e contamos com vocês.
Que Deus te abençoe, seja abençoado em nome de Jesus.